Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá, mais uma aula, então, de lógica digital. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a representação de números negativos, né? Então, até então, a gente viu a soma e a subtração, mas em ambos os casos, os números são positivos, né? E hoje a gente vai tratar do problema da representação de números negativos, né? Como essas operações são feitas com números negativos e como é que a gente implementa os circuitos, né, que realizam essas operações, tá? Vamos lá, então. A gente tem várias formas, né, existem várias formas de representar números positivos e negativos, né? Então, de representar um número com sinal na literatura. A primeira forma, mais óbvia, é simplesmente adicionar um bit de sinal a magnitude que a gente já tem, né? Então, a gente já pega aquele número que a gente conhece, a gente adiciona um bit extra, que a gente chama de bit de sinal. Normalmente, 0 é um número positivo, 1 significa que ele é negativo. A esse tipo de representação, nós chamamos de representação sinal-magnitude, tá? Onde a gente tem um bit que representa o sinal e os outro conjunto de bits representa a magnitude, né? Aqui no slide a gente tem um exemplo, então, bem claro, né? Então, aqui eu tenho o número 25, assumindo que esse primeiro bit aqui ele vai ser o bit de sinal, o menos 25 seria obtido apenas trocando o bit de sinal de 0 para 1. Tá? Apesar de ser muito intuitiva e muito simples para nós, essa representação ela não é usada, ela torna o processo de implementação de circuitos muito complicado, né? Então, a gente teria que verificar o bit de sinal de ambos os operandos para ver qual é a operação que deve ser feita, né? O que não é uma forma, não é muito prático para fazer, tá? Outra forma que a gente tem de representar números negativos, e por mais estranho que pareça, é o complemento de 1, e ele é obtido simplesmente invertendo todos os bits, tá? Nesse caso, também eu tenho um bit de sinal, que é o bit mais significativo, né? E como é que eu obtenho um número em complemento de 1? Eu simplesmente faço a inversão de todos os bits, né? Então, aqui eu tenho um número, tá? Possivelmente é um número negativo, porque esse bit aqui é número 1, né? E se eu quiser obter o complemento de 1 desse número, eu simplesmente faço a inversão de todos os bits, ok? É possível implementar um circuito de subtração, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, a partir do complemento de 1, né? E a implementação desse circuito seria muito simples, né? Seria um banco de inversores, tá? E a gente tem a representação que, de fato, é utilizada nos circuitos lógicos, que é o que a gente chama de complemento de 2, tá? O complemento de 2, ele equivale ao complemento de 1 somado com 1, tá? Então, para a gente obter a representação de um número em complemento de 2, né? Para a gente obter o complemento de 2 de um número, a gente inverte todos os bits e soma 1 ao resultado da inversão. Tá? Então, um circuito aqui que gera o complemento de 2 pode ser visto aqui nessa figura. Eu faço a inversão de todos os bits de entrada e eu tenho que usar um somador, né, para somar com 1. Tá? Então, a princípio, essa é a representação que, aparentemente, ela é mais complexa das três, né? Mas, na verdade, ela vai ser a mais fácil de implementar mais adiante e ela tem algumas vantagens que as outras não têm, tá? Então, a gente vai falar mais sobre esses detalhes quando a gente for fazer as operações aritméticas, né? Uma outra regrinha também interessante para que a gente conheça é uma forma alternativa de calcular o complemento de 2, tá? Essa aqui é uma forma muito mais utilizada para nós quando vamos calcular com lápis e caneta do que para a representação de circuito em si, né? Então, a regra é bem simples, a gente começa da direita para a esquerda, né, até encontrar, a gente vai passando pelos bits até encontrar o primeiro bit 1, tá? Quando a gente vai mantendo os bits originais até encontrar o primeiro bit 1. Inclusive, a gente mantém esse bit 1 também. Dali em diante, a gente inverte os bits, né? Então, aqui eu tenho 0, 0, 0, eu tenho o bit 1, eu mantenho todos esses bits, esses outros bits aqui, os 4 bits mais à esquerda, eu inverto, eu tenho o complemento de 2 do número. É uma regra muito prática para se fazer com lápis e papel, mas é uma regra bem mais complicada para se implementar, né?
Então, é importante que a gente conheça também, principalmente quando a gente quer calcular, a gente vai fazer um exercício e quer calcular para ver se o número está correto, então a gente usa essa regra de mão, ela é um pouquinho mais prática, tá? Aqui eu tenho exemplos, né? Então, assumindo aqui eu tenho o número 39, né? Então, em binário, e eu quero calcular o negativo dele, tá? Aqui, esse 8 bits é 8 bits mais 1, é 7 bits mais 1, né? Então, eu estou assumindo que o oitavo bit, ele é o bit de sinal. Então, eu tenho o equivalente a esse mais 39 nas 3 representações que a gente viu anteriormente, né? Então, se vocês tiverem uma dúvida, tentem usar as regrinhas anteriores e ver se vocês conseguem chegar nesses resultados. Tá? Isso aqui é só para ilustrar a diferença entre os 3. Tá? Bom, agora a gente percebeu, então, né, que a não ser pela representação mais simples de sinal magnitude, onde a gente bate o olho e consegue saber o valor numérico de um número negativo, né? Porque é só inverter o bit de sinal. Então, se a gente encontrar um número negativo, basta a gente assumir que ele é negativo por conta do bit de sinal e os outros bits a gente interpreta da mesma forma, né? No caso do complemento de 1 e complemento de 2, não é trivial olhar para o número e saber qual é o valor dele, né? Porque, enfim, todos os bits estão invertidos, isso exige alguma conta, né? Então, o sinal magnitude é muito simples. No caso do complemento de 1, né, como é que a gente faz a conta para saber qual é o valor numérico daquele bit, né? Eu vou passar por exemplo, aqui fica um pouquinho mais fácil, né? O que a gente faz é o seguinte, então, lembra que quando a gente olha para o número binário, cada dígito tem um valor, tem um peso, né? Que são potências de 2. No caso do complemento de 1, funciona da mesma forma, cada bit vai ter o seu peso, a não ser pelo bit de sinal, ele vai ter um bit, ele vai ser o bit de maior magnitude, mas ele vai ter o sinal negativo, tá? Então, aqui no caso, eu tenho esse número aqui, eu sei que ele é um número positivo, tá? Porque o bit de sinal é 0. Quando eu quero saber qual é o valor desse número, basta eu somar, né, os bits, o peso equivalente dos bits 1, como a gente sempre fez. Se eu tiver um valor negativo, aqui, por exemplo, eu tenho um valor binário que é negativo. Eu sei que ele é negativo por conta do bit de sinal, né? Basta eu somar da mesma forma, assumindo que esse bit de sinal, ele é o bit de maior magnitude e ele é negativo, né? Então, aqui, esse número aqui, a princípio eu não sei que número é esse. Eu vou pegar esse bit aqui, que é o 2 elevado à terceira, que é 8, mais 2 elevado à quinta, que é 32, mais 2 elevado à sexta, que é 64, menos 2 elevado à sétima, que é 128. E aí eu vou somar, então, menos 128, mais 64, mais 32, mais 8, eu vou chegar no menos 24, tá? Terminei? Não. Para mim saber, então, no complemento de 1, eu tenho a desvantagem de ter que somar 1 nesse número para chegar no valor correto dele. Tá? Então, esse passo adicional é um pouquinho mais trabalhoso. Lembra que eu somava 1 no complemento de 2 quando eu queria fazer a conversão? Pois é. Então, a conversão do número do complemento de 1 era mais simples, eu só fazia inversão. Quando eu queria saber o valor dele, quando eu quero saber o valor dele, é um pouco mais complicado, porque aí eu tenho que somar 1. Tá? No caso do complemento de 2, eu somo 1 no momento de de calcular o complemento, mas quando eu quero saber o valor dele, eu não preciso somar 1. Eu faço o mesmo procedimento que eu descrevi anteriormente, sem precisar somar 1. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo em complemento de 2, né? Que número é esse? Como é que eu sei que número é esse? Então, eu vou pegar todos esses bits 1, vou somar o valor deles, lembrando que o bit de sinal, ele é o de maior magnitude e ele é negativo. Então, aqui eu tenho 2, 8, 32, menos 128. Eu somo tudo isso aqui e vai dar menos 86. Então, quando vocês chegarem num resultado de uma operação com número negativo representado pelo complemento de 2, é só usar essa regra que eu acabei de demonstrar e vocês vão saber que número é aquele. Ok? Outra coisa importante é a faixa de representação. Né? Daqui em diante, a gente não vai mais poder ficar usando carries, né? Então, quando a gente soma, por exemplo, vamos supor que a gente tenha 4 bits, né? Então, a gente vai fazer uma soma de dois números de 4 bits, tá? Número 7 mais número 8.
Então, a gente faz 7 mais 8, vai dar 15. Em binário, a gente vai ter um carry no final, que a gente considerava parte do número, né? E para dar 15, a gente vai precisar daquele carry. Não, 15 não precisa do carry, né? Mas se fosse 8 mais 9, que dá 17, a gente precisaria daquele carry e a gente colocava no número. Daqui em diante, a gente não pode fazer isso, tá? A gente precisa definir de antemão qual vai ser o número de bits de magnitude, quantos bits de magnitude eu vou ter e qual vai ser o bit de sinal. Então, se eu estou trabalhando com 4 bits de magnitude e 1 bit de sinal, a minha resposta vai ter que ter 4 bits de magnitude e 1 bit de sinal. A gente vai ver que em alguns momentos a gente vai ter overflow e como a gente trata isso, tá? E aí, nesse caso, por exemplo, assumindo que eu tenho 4 bits de magnitude e 1 bit de sinal, né? Qual é o maior número que eu consigo representar, tá? O maior positivo que eu consigo representar é o mais 15, certo? Que é o 0 no bit de sinal, mais os 4 bits em 1. Tá? O menor número que eu consigo representar é o menos 16. Né? Então, tem uma diferença aí, assim, eu consigo representar mais 15 e menos 16, né? A questão é que é a seguinte, com 5 bits, né, eu consigo representar 32 números, certo? Então, eu tenho 16 números negativos, eu tenho o 0 e 15 números positivos. Né? Então, o 0, ele ocupa desses 30, da minha faixa de representação de 32 valores, o 0 vai ocupar uma delas, e o contrário, o 0, ele acaba, nessa representação de complemento de 2, ele acaba tomando o espaço dos números positivos. Tá? Então, nos números negativos, ele tem um espaço adicional, que é ocupado pelo menos 16. Né? Agora, uma coisa interessante, tentem fazer o 0, peguem o 0 e tentem fazer o complemento de 2 do 0. Vocês vão ver que vocês vão chegar no mesmo número, tá? Isso não acontece com os dois outros tipos de representação que a gente fez. Se vocês tentarem fazer... O 0 são todos bits em 0, né? Quando você faz todos os bits em 0 e tenta calcular o complemento de um dele, vai ficar todos os bits em 1, tá? Sendo que eu não tenho mais 0 e menos 0. Então, eu vou ter dois valores, duas representações binárias que representam o 0. Isso é péssimo, assim, isso praticamente inviabiliza esse tipo de representação para ser usada como representação de números negativos e positivos, né? Como é que eu posso ter dois valores diferentes que representam a quantidade zero, tá? Isso assim, atrapalha muito no desenvolvimento de circuitos que vão fazer os cálculos. E o sinal magnitude também eu tenho mais 0 e menos 0, né? Eu posso pegar a magnitude 0 e colocar o sinal negativo ou positivo. Quer dizer, então, eu tenho uma desvantagem muito grande aí desse tipo de representação em relação ao complemento de 2, tá? Se eu fizer tudo 0 e fizer o complemento de 2 de tudo 0, eu vou chegar no tudo 0 de novo. Façam isso numericamente e vocês vão ver, tá? Então, esse é um dos principais motivos pelos quais nós usamos o complemento de 2 no desenvolvimento de circuitos digitais, tá? Vamos pensar um pouquinho, então. Então, assim, ficou claro que daqui em diante a gente vai usar o complemento de 2 para representação de números negativos, né? E todas as máquinas, circuitos digitais, usam essa mesma representação, tá? Então, todos os circuitos comerciais usam o complemento de 2. A gente vai ver agora, quando a gente vai tratar do cálculo, né, de soma e subtração, as vantagens de usar o complemento de 2, né? Então, todas as implementações comerciais usam esse tipo de representação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a soma, então, né, de números positivos e negativos, tá? A soma, na verdade, ela não tem nada de novo, tá? Para somar um número, independente de se são 2 negativos, 2 positivos, um positivo com um negativo em qualquer ordem, a operação de soma, ela é feita da mesma forma. Então, eu não preciso mudar nada naquele somador que eu projetei anteriormente para que ele lide com números negativos e positivos, tá? Então, essa é uma vantagem enorme, tá, dessa representação, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, do mais 15 somado com menos 6, né, e o que corresponde a mais 15 menos 6, né?
e eu faço essa conta, eu vou ter um carry que vai ser descartado e eu vou ter como resultado 9 positivo. Aqui eu vou ter o número negativo com magnitude maior do que o positivo, né? Então, o 16 é mais ou menos 24. Funciona da mesma forma, vai dar menos 8. Sem problemas. E quando são os números ambos negativos, né? Eu vou somar ambos, eu vou ter um carry descartado que vai além do bit de sinal, o bit, né? Então, uma forma de, voltando aqui anteriormente, então aqui eu tenho positivos, eu vejo que eu tenho 2 positivos e o resultado é positivo, né? Aqui eu tenho um positivo e um negativo, o resultado é positivo, ele está correto, um positivo e um negativo, o resultado negativo, ele está correto, e aqui eu tenho 2 negativos, e o resultado tem que ser negativo, ele está correto, né? E eu tenho um carry descartado que vai além do bit de sinal, certo? No caso da subtração, como é que eu implemento uma subtração de uma combinação de negativos e positivos? Na verdade, eu nem preciso me preocupar com isso, porque eu consigo transformar qualquer subtração em uma soma, né? Então, se eu for subtrair, por exemplo, aqui no exemplo, 9 menos 6, tá? 9 positivo, menos operação, mais 6 que é positivo também. Eu posso transformar isso numa soma do 9 mais o menos 6, certo? Então, eu faço a operação de complemento de 2 para trocar o sinal do mais 6, o mais 6 vira menos 6 e eu faço a soma, certo? Então, eu vou precisar depois associar essa operação de cálculo do complemento de 2 com um operador de soma, né, com o circuito de soma. Mas vejam que eu consigo trocar qualquer operação de subtração para uma operação de soma, simplesmente trocando o sinal do segundo operando, né? Se eu tiver menos 9 menos 6, certo? Menos 9, né? Menos o mais 6, o 6 positivo. Eu vou transformar isso no menos 9, operação de adição, o 6 negativo, menos 6. E eu vou ter o mesmo resultado. Então, o segredo é transformar as operações de subtração em adição, mudando o sinal do segundo operando, tá? E isso significa que eu não vou precisar construir necessariamente um circuito de subtração. Eu vou poder simplesmente usar o circuito de soma para todas as operações de soma e subtração, contanto que eu construa também um circuito que transforma, que faz o complemento de 2, né, de um determinado número. Uma outra questão aqui, né? Então, vamos supor que eu pegue um número qualquer, mais 6. Faço o complemento, o processo de complemento de 2, cálculo do complemento de 2, ele corresponde a trocar o sinal do número. Então, se eu tenho mais 6 e faço um complemento de 2 com esse mais 6, eu vou ter o menos 6. Se eu pego o menos 6 e faço a mesma operação de complemento de 2, no menos 6, eu vou voltar até o mais 6. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Então, se eu tiver um número positivo e calcular o complemento de 2 desse número, eu vou ter o equivalente negativo, mesma magnitude com o sinal trocado. Se eu tiver um negativo e fizer o complemento de 2, a mesma operação, eu vou ter o positivo equivalente, né? Sinal trocado, mesma magnitude. Então, essa operação, ela funciona não só para converter positivos para negativos, do que negativos para positivos, tá? A mesma operação. Ok? Aqui eu tenho o exemplo, então, vamos falar um pouquinho, então, a gente já viu como é que a gente transforma a soma em subtração, né, isso simplifica bastante. Agora vamos falar como é que fica a questão do overflow. A partir do momento que eu estou tratando de complemento de 2, eu tenho um número definido de bits, como eu disse antes, que eu vou utilizar para representar a magnitude e para representar o bit de sinal. Tá? Se eu tenho 4 bits de magnitude e 1 de sinal, eu vou ter que ter a resposta com 4 bits de magnitude e 1 de sinal. Se eu tiver um overflow da magnitude para o sinal, tá? Ele vai entrar no cálculo, mas ele vai ter que me dar por exemplo, vamos supor que eu tenha 8 mais 9, né? Usando a representação de complemento de 2, que tem o bit de sinal. Então, isso, de alguma forma, não vai poder me dar eu não vou conseguir representar essa soma, porque 8 mais 9 dá 17, e eu não consigo representar 17 com 4 bits de magnitude, certo? E isso vai ter que se refletir, de alguma forma, eu vou ter que identificar esse erro na conta, né? E o que é mais difícil agora, porque agora eu tenho um quinto bit que é de sinal, né? E eu vou ter o carry dos 4 bits de magnitude para o bit de sinal, tá? Então, ao mesmo tempo que esse carry ele vai servir para calcular o sinal correto em algumas operações, ele vai atrapalhar o bit de sinal e vai dar um erro de overflow em outras,
tá? E a gente precisa saber como é que a gente faz isso, então, né? Então, a forma como a gente faz para identificar se o resultado de uma operação de soma, né, envolvendo números em complemento de 2, se ela é válida ou não, é essa aqui. A gente vai observar aqui 2 bits de carry, tá? Para saber se ela é válida ou não. A gente tem o bit de carry do sinal e o bit de carry da magnitude. Esse bit de carry da magnitude é o bit de carry do bit mais significativo da magnitude, tá? Então, é o penúltimo bit, eu quero saber se tem carry a partir desse penúltimo bit, e se tem o carry do sinal, que é o carry a partir do último bit, tá? Então, a tabela é a seguinte, se eu tenho carry de sinal, carry no bit de sinal e carry no bit de magnitude, se eu tenho ambos os carries, o resultado é válido, tá? Se eu não tenho carry, essa corresponde a essa opção aqui, né? Presente e presente. Se eu tenho ambos os carries, ele é válido. Se eu não tenho nenhum dos carries, ele é válido também. Agora, o resultado é inválido quando eu tenho carry de sinal e não tenho de magnitude, ou tenho carry de magnitude e não tenho carry de sinal. Se eu só tiver um dos carries de magnitude e de sinal, o resultado não é válido, tá? Vamos ver alguns exemplos, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, mais 9 menos 3, tá? Todos esses exemplos aqui têm 4 bits de magnitude e 1 bit de sinal, né? Então, eu vou fazer essa conta. Esse aqui é o meu bit é o meu carry de magnitude, vai dar 1 mais 0, né? Eu vou fazer toda a operação, mas eu sei que não tem carry de magnitude aqui, nem carry de magnitude nos bits de sinal. Então, o resultado é válido, 9 mais 3 é 12, tá aqui o 12, os dois são positivos, né? Eu tenho aqui o mais 9 menos 12, tá? E com 4 bits de magnitude e 1 bit de sinal, né? Não tenho nenhum carry aqui, tá? Então, eu fiz a soma do mais 9 com menos 12, deu esse número aqui, né? Eu sei que é menos 3, mas se vocês tiverem alguma dúvida para interpretar esse número, então, usem aquela regra, né, de somar os pesos. Então, aqui vai dar 1, 4, 8 e menos 16, né? Então, menos 16 vai dar 8 e 4 vai dar 12, mais 1 vai dar 13, então eu tenho menos 16 mais 13, que vai dar menos 3. Então, esse aqui é o menos 3, operação correta, certo? Aqui eu tenho o menos 6, menos 5, somando, né? Aparentemente, eu tenho o carry de magnitude, ok? E eu também tenho o carry de sinal. Aqui eu tenho 1 mais 1, dá 0 e vai 1. 1 mais 1 mais 1 dá 1 e vai 1. Eu tenho os dois carries, tudo bem. Operação correta, né? Então, eu estou vendo que eu somei um negativo com um negativo, o resultado deu negativo. Se vocês quiserem saber se o resultado está certo, calculem o valor aqui desse número, né? Vejam se ele corresponde ao menos 11, que é o que eu estou esperando, né? Vamos ver aqui como é que fica, por exemplo, o mais 9 e o mais 11, né? Claramente aqui, eu tenho o carry do bit de magnitude e eu não tenho carry do bit de sinal. Eu estou fazendo 1 mais 1, tem o vai 1 aqui, o carry, né? 1 mais 0 dá 1, tá? E, então, isso aqui significa que eu tenho esse carry, mas o resultado não é válido, tá? Lembrem da tabela? Ou eu tenho os dois carries ou eu não tenho nenhum carry. Se eu tiver apenas um dos carries, o resultado... E eu só observo o carry do sinal o carry do bit de magnitude é só desse bit mais significativo. Todos os outros eu calculo normalmente e não faz diferença se eles existem ou não, tá? Como eu só tenho o carry do bit de magnitude e não tenho do sinal, então ele não é válido. Tanto é que 9 mais 11 dá 20, eu não consigo representar 20 com 4 bits, tá? E se eu observar bem, eu tenho a soma de dois positivos e o resultado final é negativo. É outro sinal que indica que o resultado não está correto, né? Aqui eu tenho o menos 6 menos 12, da mesma forma, né? Eu vou fazer a soma, eu não tenho carry do bit de magnitude e eu tenho carry do bit de sinal. Valor incorreto, tá? Se eu só tiver um dos carries, a conta está errada. Menos 6 menos 12 vai dar menos 18. Eu não consigo representar o menos 18 com 4 bits de magnitude, né? E eu posso notar também que o resultado de 2 negativos deu positivo. E é impossível, né?
Então, aqui a gente tem 2 exemplos, aqui eu tenho dos 5 exemplos, a gente passou por todos os casos aí, né? Eu ilustro aquela tabela anterior com exemplos, ok? Eu espero, então, que tenha ficado bem claro quando eu vou ter um resultado válido ou não válido agora, quando eu estou trabalhando com um complemento de 2 e o número de bits definido, né? Vamos falar um pouquinho sobre o circuito que implementa agora. Vamos pensar num somador-subtrator, né, que foi aquele mesmo circuito que a gente fez na aula passada, com valores em complemento de 2, tá? Então, as entradas aqui, elas podem ser negativas e positivas em qualquer ordem, né? O que eu tenho que fazer é um circuito que soma e subtração de qualquer combinação de positivos e negativos, tá? Então, para implementar esse circuito, o que eu faço? Eu uso um somador. Aqui é um circuito de 3 bits de magnitude mais 1 bit de sinal, tá? Então, eu estou assumindo que esses 3 bits aqui são de magnitude e esse aqui é o sinal. Então, o que eu preciso fazer? A gente já viu que toda a subtração ela é uma soma, né? A partir do momento que a gente inverte o sinal do segundo operando, certo? Então, eu tenho que associar a operação de soma com a inversão, com o cálculo do complemento de 2 do segundo operando, né? E esse aqui é o circuito. Então, ele ficou bem simples, né? Eu tenho o somador aqui, que eu conheci anteriormente, né? Que é bem simples. Agora, como é que eu calculo um complemento de 2, né, do segundo operando? Eu faço a inversão dos bits e somo 1, tá? Como é que eu faço a inversão de 1 bit? Eu posso usar o XOR, né, o ou exclusivo, para fazer a inversão. A gente já tinha falado isso em alguma aula anterior. Então, se eu colocar, aqui eu tenho o operando B, né, ele está entrando no XOR, e eu tenho esse controle aqui, que vai ser o meu controle de soma e subtração, e ele está entrando em todos os XORs também, né? Se eu colocar 0 aqui nessa entrada, simplesmente os bits B, eles vão passar pela porta e sair da mesma forma. Então, eu não faço a inversão dos bits, tá? Por exemplo, aqui eu estou colocando 0 nessa entrada de controle, né? Se esse bit B0 for 0, vai dar 0 e 0, sai 0. Se ele for 1, vai dar 1 e 0 na entrada do XOR e vai sair 1. Então, o que entra em B, sai aqui nesse XOR, tá? Se meu bit de controle for 1, meu bit que vai ser usado como bit de operação, eu vou acabar invertendo o valor de B, tá? Então, se eu colocar 1 aqui nessa entrada, que é o bit que eu vou usar para fazer subtração, né? Supondo que esse B0 vale 0, vai dar 1 e 0, que vai sair 1. Supondo que B vale 1, vai dar 1 e 1, que vai sair 0. Então, sempre que esse sinal de controle estiver em 1, ele vai inverter todos os valores de B, né? Mas falta um detalhe para calcular o complemento de 2, eu preciso somar 1, né? Para ter a representação do complemento de 2. E aí, eu vou usar esse mesmo sinal de controle aqui, que vai inverter os bits, e eu vou simplesmente inserir esse sinal no meu carry-in do primeiro estágio. Lembra aquele primeiro carry-in do menos significativo? A gente sempre aterrava, porque não tinha outro estágio anterior que enviasse o vai 1, né? Mas se eu colocar 1 naquele carry-in, eu estou somando 1 no resultado, certo? Do somador. E é exatamente isso que eu preciso para fazer o complemento de 2 completo, né? Então, quando eu coloco 1 aqui nesse bit de operação, eu não só estou invertendo todos os valores do número B, como eu estou somando 1 no meu somador, né? E eu estou somando 1 no resultado da soma, tá? E somar 1 junto ao meu número B invertido é exatamente o que eu preciso para transformar, para inverter o sinal dele. Então, de forma que eu transformo toda essa operação em uma subtração quando eu faço isso, né? Então, eu faço A mais B ou A menos B com usando esse sinal aqui. 0 eu somo, 1 eu subtraio, tá? Qual é a vantagem desse circuito aqui em relação ao circuito que a gente viu anteriormente, somador-subtrator? Aquele circuito, ele só soma e subtrai números positivos e só dá certo quando o resultado é positivo. Quer dizer, quando o número A é maior que o número B, né? Aqui não. Eu posso escolher qualquer combinação de positivos e negativos e ele sempre vai funcionar. Eu posso fazer mais 5 menos 2, mais 5 mais 2, menos 5 mais 1, mais 5 mais 1, menos 5 menos 1. Qualquer combinação de positivos e negativos que eu consiga representar com 3 bits mais 1 de sinal, eu uso aqui. Se eu quiser expandir a representação, né, 4, 5, 6, 8 bits, é só aumentar o tamanho do somador, né? Então, se eu quiser um bit de
por exemplo, na linguagem C, né, o nosso char, ele também tem valor numérico, né, e ele é 7 bits de magnitude mais 1. Né? Então, eu pego um somador de 8 bits, o último bit, o mais significativo, é o bit de sinal, os outros 7 bits são magnitude, e está pronto o meu somador subtrator. Inclusive, vocês vão perceber que quando eu tenho uma variável do tipo char, né, e uso o valor numérico dela, a faixa de representação, né, dos 8 bits é menos 128 a mais 127, né, por questão do zero ocupar o espaço do positivo. Tá? Então, está aqui o nosso circuito somador-subtrator. Tá? É um circuito bem mais interessante do que o que a gente viu anteriormente. Ele lida com negativos e positivos de forma bem tranquila. Né? E eu vou deixar aqui, então, mais uma lista de exercícios para vocês fazerem em casa, né? Então, aqui a gente tem várias operações simples, tá? De soma e subtração. Basta converter esses números para binário e somá-los, né? Só que, e vocês têm que verificar se o resultado é válido ou não, tá? Para isso, não deixem de levar em consideração o número de bits de representação que a gente está usando. Então, você vai converter aqui, por exemplo, o 8 mais 9, converte o 8 e o 9 para esse formato de 4 mais 1 bit. Os dois são positivos, os dois têm que ter 4 bits de magnitude e o bit de sinal 0, né? 4 bits de magnitude e o de sinal 0, faço a conta e vejo se funciona. Façam a mesma conta com 5 mais 1 bits e vejam se funciona. Comparem os resultados, tá? Como vocês sabem o resultado, né? São contas que a gente faz de cabeça, então é só verificar se o resultado está certo, faz a conta quando for positivo, você já sabe o valor, quando for negativo, faz aquela operaçãozinha do complemento de 2 para calcular o valor, né? Para você saber quanto vale aquele número negativo e ver se bate com o valor desejado, tá? Então, vocês têm aqui uma lista de exercícios para fazer, para fixar, né, esse conteúdo. A gente viu também o circuito somador-subtrator, que provavelmente vai ser implementado no laboratório, né? E eu fico à disposição, então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato, né, através do fórum do TDIA, postem as dúvidas e a gente vai discutindo lá. Ok? Então, qualquer dúvida, eu aguardo as dúvidas no TDIA.